Parte 4. Vai ficar um pouquinho grande, mas vale a pena. Mateus 24, verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como eram os dias de Noé? Era como o Brasil está agora? Não. O Brasil tem que piorar 10 vezes para ser como nos dias de Noé. Lê Gênesis, irmãos. Isso daqui é uma direção, é uma sinalização. O contexto está lá. No Brasil ainda você vê pessoas boas. No tempo de Noé, não tinha pessoas boas. Os pensamentos do coração do homem eram maus continuamente. Por quê? Porque Nimrod tinha aparecido, não é? Nimrod tinha aparecido para perturbar a humanidade. Aquele que começou a edificar a Babilônia, rei da Síria. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estarão 2 no campo, um será tomado, o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o vosso Senhor vem. De novo a expressão. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai atento, vós, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha, se não tem como você vigiar para saber a hora da vinda do Filho do Homem, não faz sentido Jesus falar isso. Mas considerar isto, considere, bota a sua mente, pensa no que eu vou falar. Vai parecer contradição. Quando você perceber bem, vai aparecer contradição. Outros não vão nem perceber. Mas atenta, considerar isto. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, é um ladrão. A vinda de Jesus como ladrão. Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, ou seja, vigiem, para você não ser pego de surpresa e o ladrão não arrombar a sua casa. O ladrão é Cristo. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, se você não vigiar. Mas uma parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Olha só, presta atenção nisso daqui. Jesus fala para você trabalhar pela comida, não pela comida que perece, mas pela que permanece. Jesus não está falando que você não precisa trabalhar, óbvio, e que o homem não precisa comer, claro. Mas tem pessoas que passam a vida nessa função. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: o meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, essas 10 virgens, representam tudo o que foi falado antes. O tempo, tudo, os servos, as parábolas, está tudo conectado pelas expressões. Agora, irmãos, você quer receber mais revelação sobre Mateus 24? É claro, você agora aprendeu a olhar para Mateus 25. Mas tem coisas que estão em Lucas capítulo 17, que são os mesmos assuntos de Mateus 24, mas que não apareceram em Mateus 24. E coisas que estão em Mateus 24 não apareceram em Lucas 17. É preciso somar. Assim como se faz com os profetas. Lucas capítulo 17, verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Lembra que está em Mateus isso? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, olha só.
Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Tem mais coisa para falar de Ló, mas aqui é o suficiente. Então Ló afligia a sua alma todos os dias, pelo que ele via lá em Sodoma. Pedro falou que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra como exemplo para castigo, exemplo para todas as nações, que é o castigo que ele vai enviar. Em Amós, Deus fala para o povo dele: eu destruí as cidades de Sodoma e Gomorra. E diz para o povo dele: assim eu vou fazer com vocês. Eu afligi o Egito, afligi vocês com as pragas semelhantes do Egito, e isso eu vou fazer com vocês. E como eu vou fazer? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Isso vai acontecer. O que está aqui em Lucas, que Jesus falou, ele tirou dos profetas. Cada coisa, cada palavra que você está vendo aqui, cada parábola, não foi inventada no Novo Testamento. Se você ouviu alguém dizer que é uma revelação do Novo Testamento, para com isso. Nem o Apocalipse é uma revelação do Novo Testamento. 70, 80% do livro, mais ou menos, são frases escritas no Antigo Testamento. Tem revelações, sim, que estão no Novo Testamento, algumas palavras de Jesus que você fala, parece que você não sabe de onde que é, mas quando você cai nos profetas, você vê que às vezes não é um texto citado literalmente, é um texto somado com outro pedaço com o profeta, com outro pedaço do profeta e forma a frase de Jesus. Você tem que estar muito ligado para perceber que ele ligou ali Miqueias com Sofonias, com um pouquinho de Isaías e apareceu um texto. É isso que Jesus faz. Então, se foi profetizado que nos dias da vinda do Filho do Homem o mundo estaria como nos dias de Ló, não existe homem na terra que vai acabar com o homossexualismo. Não existe homem na terra que vai acabar com a pornografia infantil, seja lá qual ela for. Pelo contrário, vai piorar. Até, você acha que na Rússia não tem pornografia? Lá ele é controlado por causa do presidente. Mas a Rússia não representa todas as nações. Aqui no Japão também é meio que controlado. Se baixar vídeo pornô japonês, polícia vem na sua casa. Se você baixar filme, igual você faz aí no Brasil, baixar filme em sites, vem carta falando apaga o filme. Se baixar de novo, vai ter multa. E eles falam o tanto que vai vir de cobrança na sua casa. Isso não representa todas as nações. E mesmo assim, a pornografia está em todos os lugares aqui. Acabou a bateria do iPad. Também não vou ler mais. Entende? Não existe nenhum presidente, não existe nada o que vai mudar o cenário. Aí talvez você perdeu o assunto que eu falei nos 4 vídeos e falou: o que eu faço então? Vamos fazer o quê? Vamos deixar o Brasil ser afundado? Vamos deixar nossos filhos saírem na rua e ver homem beijando com homem? Vamos deixar... Você está preocupado com isso? Quantos anos tem seu filho? 12? 14? Ele tem um celular na mão? Quem deu? Você? Então você... Eu não vou nem usar essa palavra aqui, que vão me atacar. Você está dormindo. Melhor falar isso. Você está dormindo, você está se contradizendo. Você está preocupado com seu filho que vai sair nas ruas e vai ver o homossexualismo? E ele tem o mundo sexual nas mãos dele. Cata o celular dele e vai para o histórico. Pergunta por que está tudo apagado. Pergunta por que toda semana está apagado. Você vai se assombrar quando você entrar no celular da sua filha. Tão nova assim. Talvez ela esteja gravando vídeo no quarto. Não estou falando, não vai acontecer com todo mundo isso, mas com a maioria vai. Talvez a sua filha esteja gravando vídeo sensual no quarto e mandando para o namorado dela pelo WhatsApp. E você é cristão. Você está preocupado com o quê? Olha para a tua casa. Quer olhar para o cenário mundial? Então, olhar com mais precisão? Arruma primeiro as coisas aí. Luiz, você não... Sabe, tem desculpa para tudo, irmãos.
Pessoa que tem desculpa para tudo é terrível. Se eu não der o celular para o meu filho em casa, vai aprender na escola, com um amigo dele que tem celular, que então seja o amigo dele a levar ele para o mau caminho. Não seja você, porque você vai tomar o lugar do amigo dele. Que seja na escola, que seja na casa de outra pessoa, que não seja pelas tuas mãos. Mas meu filho vai ficar muito bravo se ver todo mundo com celular e ele não. Você está preocupado com teu filho? Ou está preocupado com o que Deus está vendo? Porque Deus está vendo coisas terríveis. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Você entendeu que eu não estou falando que é pecado votar? Se eu estivesse no Brasil, eu teria que votar. E talvez seria o Bolsonaro. Tem a opção para não votar? Tem a opção para ficar nulo? Eu preferia essa opção. Eu não entendo muito, em geral, da política, sabe? Eu vejo alguns vídeos e tal, mas eu não quero me aprofundar nisso. Quanto mais distância disso, melhor. Eu quero estar na frente disso através das profecias. E se eu estou na frente disso através das profecias, eu sei que ninguém vai mudar o cenário desse mundo. O Brasil vai piorar. A pornografia vai piorar. A pornografia infantil vai piorar. Você vai ter que dominar a palavra de Deus, orar, levar isso para dentro da sua casa e pôr leis dentro da sua casa. Porque os filhos vão estar contra os pais contra o filho. Nora contra a sogra contra a nora. Você acha que Bolsonaro vai impedir isso? Ninguém vai impedir, ninguém. Vai ter uma espada dentro de uma casa. Pessoas que não estiverem com a palavra de Deus vão se afastar uma das outras. Os inimigos dos homens vão ser o da sua própria casa. Essa é a realidade. Se você dormir assim, você vai dormir com azeite. E se você fizer muito mais do que isso que eu estou falando, você vai ser uma pessoa que não vai dormir. Ou pensou que todo mundo vai dormir. Não vai dormir. Existem pessoas que não vão dormir. E isso eu posso falar em outro estudo. Tá bom, irmãos? Fechou? Deu pra entender? Eu vou pôr o finalzinho desse vídeo numa parte, acho que é a parte 5, né? Vamos finalizar aí nessa parte.